Versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o diretor político do Sindipúblico de Minas Gerais, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Minas, Geraldo Henrique. Bom dia para o senhor Geraldo, é um prazer falar com você aqui na Rádio Super. Bom dia e para todos os ouvintes da Rádio Super. Geraldo, em pauta a discussão sobre a reforma da Previdência, um dos assuntos mais falados hoje aqui em Minas Gerais. Como que os sindipúblicos têm acompanhado a discussão que já está na Assembleia? Como que vocês, qual é a posição de vocês em relação ao que foi proposto pelo governo do estado? Olha, a nossa posição com relação ao que foi proposto é que nós estamos solicitando à Assembleia Legislativa que paralise a tramitação dessa proposta, né? Não só da reforma da Previdência, mas do pacote todo, porque o pacote que envolve a reforma administrativa e a reforma do nosso estatuto e também a reforma sindical, nós entendemos como um pacote de maldades. E nesse caso aí a gente pede a retirada total desse projeto. A gente solicitou inclusive aos deputados que rasgassem esse projeto, porque a reforma administrativa encaminhada é um prejuízo, é a destruição das carreiras de todos os servidores públicos do estado de Minas Gerais. Pois é, e aí a Assembleia não paralisou a tramitação necessariamente, mas fez uma série de seminários, Geraldo Henrique, na semana passada, para ouvir os sindicatos que representam vocês, servidores públicos. O que foi dito nesses seminários e, na sua avaliação, eles tiveram alguma valia prática? Olha, o seminário, ele não substitui a presença dos servidores na galeria, não substitui o debate com os sindicatos de forma mais aprofundada, haja vista que o governo do estado encaminhou esses projetos sem diálogo com os servidores, sem diálogo nenhum com os sindicatos que representam esses servidores. Foi de uma forma bastante, digamos assim, ignorando a representatividade desses servidores. Então a gente entende que a Assembleia Legislativa, na questão da reforma da Previdência, precisa dialogar, tem que dar um tempo, é preciso dar uma paralisada na tramitação desse projeto, e aí depois da pandemia do coronavírus a gente começa a debatê-lo com mais tranquilidade. Por quê? É um projeto que ele mexe consideravelmente com a vida de servidores públicos. Ele está destruindo uma série de direitos adquiridos. E ainda mais, mexendo com aposentados e pensionistas. Veja bem, nós estamos aí, além do confisco de salários, nós estamos com a taxação de aposentados e pensionistas que já pagaram durante toda a sua vida laborativa para que pudesse aposentar com tranquilidade. Geraldo, em relação ao diálogo, né? O senhor afirmou que não houve diálogo com a classe. O governo nega essa falta de diálogo para poder chegar a um acordo para que possa ser bom para todas as partes, para o governo e também para os servidores de Minas. O governo sempre nega, quando a gente faz essa pergunta aqui, a algum representante em relação ao diálogo com as classes, com os servidores. E o senhor afirma, assim como outros representantes de outros sindicatos também, que esse diálogo de fato não existe. Em que momento isso falhou? Olha, esse modelo adotado aí, ele veio da Secretaria de Fazenda, de um secretário que veio do Rio de Janeiro. Ele e sua equipe lá no Rio de Janeiro, eles fizeram esse projeto, né, no Rio Previdência, só que lá não deu certo. Então ele quer implantar aqui em Minas Gerais. Óbvio, se ele tivesse chamado os sindicatos para discutir isso, com certeza a gente ia ser contra. Por quê? É um pacote de maldades que prejudica principalmente os servidores do Poder Executivo. Nós temos um Poder Executivo, 70% de servidores que ganham até R$3.000, até 3 salários mínimos. Eles pagam 11% do total dos seus salários para aposentar a Previdência, né? Então, eles não suportam mais pagar nem um centavo a mais de alíquota. Por quê? Porque seus salários, na maioria, estão congelados desde 2013. Desde 2016 que esses servidores vêm tendo salários parcelados e atrasados. 13º é de acordo com a situação que está o Estado. Geralmente recebe no ano seguinte de forma parcelada. Então esses servidores eles não têm mais para onde doar nenhum tipo de sacrifício.
Na verdade, os salários parcelados vieram a partir de 2015. Geraldo, o senhor destacava aqui pra gente que o que o Sindipúblicos pede hoje, cobra hoje, é que essa tramitação seja paralisada e que ela seja retomada após a pandemia do novo coronavírus. Significa dizer que, de alguma maneira, os Sindipúblicos e os servidores reconhecem que algum tipo de reforma poderia ser feito? E aí eu vou além na pergunta. Se algum tipo de reforma é admitido, que tipo de reforma, na opinião de vocês, poderia ser feita? Olha, a reforma da Previdência não seria tão radical. É necessário discuti-la, né? O que a gente pede é a retirada, que seja rasgado o documento, é a reforma administrativa. Essa é a retirada total de direitos adquiridos durante anos de sacrifício desses servidores. Mas com relação à questão da reforma da Previdência, é preciso esclarecer alguns pontos. O governador vem falando que o Estado está quebrado, que Minas Gerais está inviável. Eu não concordo com ele. Minas Gerais não está quebrada. Pelo contrário, eu vejo que Minas Gerais está sonegada e explorada. Ela está sonegada por sonegadores que, infelizmente, a Secretaria de Fazenda não toma providência. Nossa arrecadação hoje poderia ser uns 20% a mais do que mas por ineficiência e incompetência do secretário de Fazenda ela não não só desse secretário, mas dos anteriores também, porque essa questão de sonegação já vem há muito tempo e está sendo explorado, primeiro pelos juros altos que ele paga da dívida junto ao governo federal. Essa dívida foi negociada por um governador no ano de 97, e desde lá até aqui, Minas já pagou umas 3 vezes essa dívida e continua pagando. Ela só crescendo. Agora deu uma diminuída porque os juros deu uma baixada, né? E também a questão da Lei Candir. Várias e várias riquezas de Minas Gerais que são exploradas no nosso solo não são tributadas por causa da Lei Candir, né? Então, Minas Gerais ela não está quebrada e nem um estado inviável. Pelo contrário, é um estado rico, poderoso, né? Onde o seu povo paga os impostos, porque existe um consumo muito grande em Minas Gerais, são 22 milhões de mineiros, e o consumo é que gera esse imposto, é que gera esse tributo para o Estado, só que ele não é arrecadado na sua maioria, né? Muitos são sonegados. Inclusive, tem uma situação em que o Tribunal de Contas apontou agora, que nos surpreende. Veja bem, a economia que o governador Romeu Zema pretende fazer mensalmente com o confisco que ele vai fazer na conta dos servidores públicos com essa reforma, as alíquotas, é em torno de 100 a 120 milhões mês, o que pode gerar aí uma economia anual de 1 bilhão a 1 bilhão e 200 ano. Em 10 anos, 10 bilhões a 12 bilhões. É exatamente o que o Tribunal de Contas aponta, que os 10 maiores sonegadores de Minas Gerais devem ao Estado, ou seja, é uma situação complicada, não dá para dizer que o governador do Estado está falando verdade, ele tem que ir em cima das verdades reais, porque o que ele está falando que o Estado está quebrado, isso para mim é uma falácia. Em relação ao modelo ideal de previdência, então, Geraldo, qual seria para vocês, na opinião do senhor, o modelo ideal de reforma da Previdência? Olha, primeiro tem que esclarecer que o Tesouro é que paga os aposentados e pensionistas há muitos anos, tá? Esse negócio de criar fundo previdenciário é outra falácia. Criou-se um fundo em 2002, na hora que o fundo está com um recurso bastante, digamos, robusto, né? Igual aconteceu em 2013, o governador vai lá, pega esses recursos e utiliza ele dentro do Estado para fazer as suas políticas. Ou seja, qualquer governador vendo um fundo bastante robusto, ele vai utilizá-lo. Então, falar que vai criar fundo previdenciário, isso aí para mim não convence, porque quem paga a folha de pagamento de aposentados e também do pessoal da ativa é o Tesouro, e é o Tesouro o grande responsável por isso. O Estado arrecada para pagar os serviços públicos que são prestados à sociedade, que são serviços prestados pelos servidores públicos, né? E os aposentados, eles já pagaram e pagam, nós, servidores da ativa, pagamos para que sejamos aposentados no futuro,
rigorosamente, todo mês, hoje a gente paga 11% do total dos nossos salários. Então, não convence a nós servidores essa discussão que existe um rombo na Previdência. Existe um rombo na arrecadação. Ele tem que apostar na arrecadação do Estado, coisa que eles não vêm fazendo há muito tempo. E se essa reforma for aprovada, Geraldo, o que você imagina aí de futuro para o serviço público de Minas? E existe, por exemplo, o indicativo de greve por parte dos servidores? E te pergunto isso diante até de duas afirmativas que nós ouvimos na semana passada. Na quinta-feira, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, nos deu entrevista aqui, afirmou que acredita que até o meio de agosto essa reforma já vai estar aprovada. O líder do governo na Assembleia falou com a gente na sexta e falou a mesma coisa. Pensando que daqui a um mês essa reforma pode estar aprovada e se tornar realidade na vida do servidor público, o que vocês pretendem fazer? Olha, todos os servidores estão conscientes desse confisco que vai fazer nos seus salários, né? Agora, nós temos servidores que estão na linha de frente de uma pandemia que é mundial. Por exemplo, tem servidores na área da saúde, coitados, que eles nem sabem que eles estão sendo confiscados com um projeto que está na Assembleia Legislativa, porque estão envolvidos, eles estão concentrados no trabalho de salvar vidas. A mesma coisa, servidores da área da segurança, da área da educação, com tanta dificuldade que está tendo aí para manter esses alunos em casa, com as dificuldades que nós sabemos, né, que existe. O Estado ele é responsável por escola pública para 80% dos alunos, né? 80% depende da escola pública. Então, muitos não têm nem um computador em casa para acompanhar uma aula de forma online. Então, todos esses servidores, eles estão preocupados com o momento que nós estamos vivendo agora. Então, não dá para você discutir uma reforma da Previdência nesse momento, porque é um momento delicado. Então, por isso que a gente pede a sensibilidade dos deputados para não aprovar isso em toque de caixa, aguardar, né, para que depois a gente possa fazer uma discussão e ver os pontos que são passíveis de uma negociação para que futuramente seja aprovado. Mas sem esse linguajar do governador que o Estado está quebrado, que o Estado depende única e exclusivamente da reforma da Previdência. Ora, o Estado depende única e exclusivamente de economizar 100 milhões por mês. 100 milhões, se ele for correr atrás da sonegação, ele vai retirar muito mais do que isso. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Combinado, Geraldo? Vamos tentar, né? Vamos lá, então. Começando. Reforma da Previdência, aceitável até que ponto? Tem que discutir, tem que negociar. Não seremos radicais no ponto de falar, como a gente fala da reforma administrativa, rasga a reforma administrativa. Não, vamos discutir a previdenciária, sem mexer no IPSEM. Papel da Assembleia nas discussões. Importantíssimo, tá? Nós temos deputados lá na Assembleia que são conscientes da situação, têm conhecimento da situação do que eu estou falando aqui, que o Estado não está quebrado, que o Estado está sonegado e explorado, e tem aqueles deputados novatos que têm que entrar nessa discussão para eles entenderem, né, o que é o papel do Estado e como está o Estado. Diálogo com o governo de Minas. Olha, nós tínhamos, não posso falar não, a gente tinha um diálogo com o secretário de Planejamento até antes do começo da pandemia do coronavírus, mas esse projeto que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, não houve diálogo algum. Nós não sentamos na mesa, não fomos nem avisados que esse projeto ia ser encaminhado. Servidor público estadual, privilegiado ou asfixiado? Asfixiado. Palavra até difícil, porque privilégio, querida, nós não temos. Veja bem que vocês, jornalistas e toda a sociedade de Minas Gerais acompanham o sofrimento que nós, principalmente servidores do Poder Executivo, estamos passando. Veja o caso dos servidores administrativos com salários congelados desde 2013. O piso salarial desses servidores é R$ 1.050 nível médio e R$ 2.298 o nível superior. E verifica o salário de uma professora que está sem receber seu piso desde 2017 para ver se isso é privilégio. A figura do governador Romeu Zema.
Olha, eu não gosto quando ele fala que Minas Gerais está quebrado, que Minas Gerais é um estado insustentável. Pelo contrário, Minas Gerais é um estado rico, só que está sendo sonegado e explorado. Crise financeira do estado. Tem muita coisa para ser discutida, né? Minas Gerais não pode dar de bandeja essa. Perdemos o contato com o Geraldo Henrique exatamente no momento em que ele respondia a nossa última pergunta da hora do bate-pronto. De qualquer maneira, acho que foi possível. Voltamos. E Minas Gerais precisa discutir também leis que nos proteja da sonegação. Eu acho que talvez uma reforma que venha lá de Brasília, né, para resolver esse problema, uma reforma tributária talvez seria a solução. Geraldo Henrique, diretor político do Sindipúblicos MG, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Minas Gerais, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Prazer falar com você, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade, Geraldo. Olha, gente, eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade de estar esclarecendo alguns pontos e aos ouvintes que nos ouviram nesse momento, eu agradeço a todos, muito obrigado e um bom dia. Ótimo dia para o senhor também, Geraldo. Obrigada pela participação. 8h58.